também nosso presidente do Sindicato da Assistência à Educação, Denivaldo, também a Ana Helena, representando também aqui a Comissão de Assistência à Educação. Nós tivemos no ano passado um histórico onde o governo se comprometeu, durante o momento de campanha, né, de fazer a estruturação da carreira de assistência à educação. Esse projeto ele foi trabalhado juntamente com o SAI, a comissão, o CAI, juntamente com a Secretaria de Educação, juntamente com assessores do gabinete, do nosso gabinete, assessores também do gabinete do deputado Garcia Maia, então deputado Garcia Maia, e foi feito um grupo de estudo. Esse grupo de estudo ele fez todo um projeto, calculado, tudo feito em comunhão, como eu sempre gosto de fazer. E esse projeto ficou pronto para, no início de um novo mandato, se assim acontecesse, graças a Deus aconteceu, do nosso governador Ibanez Rocha, de ser encaminhado à Câmara Legislativa. Nós tivemos a oportunidade de estarmos lá com esse projeto pronto e, na época, até o Ney, o próprio secretário, falou para o governador que se encaminhasse o projeto de reestruturação dessa carreira, que junto com a GAPS da Saúde, é a carreira que tem a menor remuneração do Distrito Federal, que não conseguiria chamar os concursados, que na época foi os 2.953 concursados da carreira de assistência, ao qual eu participei desde o início, e vários deputados aqui. E o governador optou por chamar os concursados, e que deixaria essa reestruturação para outro momento. Houve a greve dos professores, com todo o direito que o magistério tem de fazer, o SINCO fez a greve. Nessa greve, eles conseguiram algumas situações positivas para a carreira. Uma delas foi a questão da incorporação da HPED. E também, paralelo a isso, a carreira de assistência à educação poderia ter feito o mesmo movimento. Porque hoje, como eu sempre falo, as duas carreiras caminham juntas. É como a assistência fala, existe o policial, existe o escrivão, existe o delegado. Sem um desses tripé, a delegacia não funciona. Então, eles se aguardaram e mandaram também a questão da JIC, que eu acompanhei muito bem, onde o SAI, o Denivaldo, toda a equipe do sindicato teve negociando, onde a JIC, essa gratificação da carreira de assistência foi trabalhada, foi colocado junto com a gratificação, o projeto de gratificação do magistério, que no caso era a HPED. Só que o sindicato, com todo o direito que teve, falou, olha, a negociação foi feita em relação à HPED, para não misturar, porque poderia causar um problema, é claro, que o valor seria maior. Então, foi respeitado pela Secretaria, pelo governo, o acordo que eles fizeram, então a HPED foi separada da JIC. E falou que ia encaminhar um projeto paralelo à JIC. O projeto foi encaminhado, só que, quando chegou na CEPLAD, a CEPLAD, fazendo os seus cálculos, disse que não teria como cumprir com essa questão da CAPED, né? Então, nós tivemos várias reuniões com o secretário Ney, Vossa Excelência participou, o deputado Wellington Luiz, presidente dessa casa, o tempo todo, juntamente com o SAI, com a CAI, e nós tivemos aí uma opção da possibilidade, né, da Câmara Legislativa fazer uma relocação, inclusive, de valores aqui da própria Câmara. Vossa Excelência pediu para falar com o deputado Eduardo Pedrosa, do COF, conversei com ele, ele falou, olha, João, nós não temos problema nenhum, desde que o estudo seja feito, desde que a CEPLAD mande esse valor para a Câmara, para que a gente possa ver essa possibilidade, para que a JIC começasse a ser paga. Bom, fizemos um documento, o deputado Wellington, onde nós elencamos todos os detalhes em relação a isso que eu estou falando agora, como o SAI também fez a documentação nesse Denivaldo. E estamos aguardando aí uma resposta da CEPLAD. Essa resposta não veio ainda, a categoria já está extrapolada, o SAI tem recebido uma carga de pressão muito grande, como Vossa Excelência fala, já foi sindicalista há muitos anos, e a pressão que o SAI tem recebido, a comissão tem recebido é muito grande. Então nós queremos hoje trazê-los aqui para que eles possam colocar a situação que eles têm vivido e, claro, a Câmara Legislativa, se puder ajudar, vai ajudar, como já temos ajudado, em relação ao governo do Distrito Federal, e se o governo aceitar, ótimo, que a gente possa fazer com que esse projeto de lei da JIC também seja encaminhado e que seja parcelado também, conforme foi parcelado a HPED. Agora, é claro que a partir desse momento de hoje, o sindicato vai ficar com a sua liberdade, né, o seu livre-arbítrio de decidir como deve tocar a partir de então, onde Vossa Excelência, diretor-presidente Denivaldo, tem 17 mil servidores sobre a sua responsabilidade, como também a comissão,
insistindo que aquilo que foi compromissado pelo governo do Distrito Federal seja cumprido. Então, esse é o breve histórico de tudo que está acontecendo. Eu espero que o governo encaminhe rapidamente isso aí, resolva isso com o apoio da Câmara e que a gente possa fazer com que essa carreira tenha o mesmo tratamento na educação que teve a categoria do magistério. Para que a gente não possa ter, infelizmente, talvez, espero que não aconteça, uma possível paralisação desse serviço que vai paralisar de novo a educação no DF. E eu, como professor, como tendo os 8 filhos estudantes de escola pública, eu sei o trauma que causa isso. O trauma não é causado só para os alunos, professores e servidores. O trauma é causado em todo o Distrito Federal, na mobilidade, nas pessoas que não têm com quem deixar os filhos. Durante aquele período tem que trabalhar. Então, quem sofre é a população e também a população de estudantes do Distrito Federal. Então, é isso, presidente e demais deputados, um breve histórico. E volto a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, João, muito bem colocado, muito bem explicado. Expondo aqui o nosso apoio a essa importante categoria. Mas vamos passar antes, saudar o deputado Fábio Félix chegou, a deputada Paula Belmonte, a deputada Deise ainda não tinha saudado, o deputado Yolando, o deputado Rogerinho, o Thiago já tinha falado, o deputado Eduardo. Enfim, o pessoal do SAI, só para que os colegas compreendam, o pessoal do SAI da Comissão de Assistência estão aqui, vão dar uma breve palavra para que a gente possa depois decidir entre nós quais serão os encaminhamentos. O Executivo já foi instado algumas vezes por nós, nós precisamos agora de uma decisão para que a gente possa saber quais são os próximos passos. A presidente Renival, depois a comissão, e a gente tentar ser bem objetivo. Obrigado, Paulo. Bom, obrigado para todos, boa tarde a todos. Quero agradecer aqui ao presidente, o empenho, o deputado João Cardoso, né, tem se empenhado bastante com relação à nossa carreira de políticas públicas. Hoje, graças a uma lei aprovada nessa casa aqui, a lei 1172, né, que mudou a nomenclatura e deixou ela muito melhor, mas não deu o impacto financeiro necessário. E a gente nessa luta vem desde muito. O deputado João Cardoso, ele praticamente fez o histórico todo. Agradecer aqui a deputada Deise, que esteve presente lá junto com o presidente da Câmara e o deputado João Cardoso, conversando com o Ney Ferraz, a semana passada, né? Em que o presidente da Câmara, o Hector, apresentou uma proposta que eu achei bastante plausível. Esperemos que ela se materialize, porque a nossa luta vem desde precisamente 14 de abril de 2022, quando reunimos com o governador lá no Palácio do Buriti, que na ocasião, né, deputado João Cardoso, a gente discutia a reestruturação da carreira, que era uma proposta muito mais ousada e com impacto muito maior. Mas com o advento da greve dos professores, acabou que nós tivemos um entendimento do momento do contingenciamento financeiro do GDF, e aí apresentamos uma proposta alternativa, que inclusive é um valor bem menor, né, presidente? É um valor bem menor do que a própria impacto da reestruturação da carreira. E que, diga-se de passagem, deputados, o impacto financeiro nosso representa nessa JIC, que há muito a gente está querendo que seja aprovado aqui, que venha para essa casa o projeto, é 1/3 do impacto dos professores. Nós estamos dando aí, está dando o nosso impacto da JIC de precisamente 316 milhões. O do impacto dos professores deu quase 1 bilhão. Então, no nosso entendimento, nós somos da mesma carreira, da educação, a fonte pagadora é a mesma, e é uma proposta, segunda proposta, que é um plano B para resolver esse problema da categoria. Nós entendemos que é preciso valorizar a educação, como o deputado falou. Hoje nós temos aqui a carreira de políticas públicas, que são, quem não conhece aqui, que é na representação de 19 mil servidores, você tem os técnicos de gestão educacional, que na sua especialidade, que é a vigilância, merendeira e conservação e limpeza. Os analistas, que são o secretário escolar, os apoio técnico administrativos, e os gestores, que são os psicólogos, advogados, e outros do nível superior. E os monitores também, que estão englobados, que, diga-se de passagem, é uma função bem complexa e que cuida do aluno especial. Você imagine se não atender essa reivindicação e a gente ter que entrar numa greve.
entrando numa greve, você paralisa o atendimento aos alunos especiais, você paralisa a secretaria, não funciona mais atendendo a burocracia, você paralisa a merenda, você paralisa tudo dentro da escola. Então, a operacionalidade administrativa não existe mais. E é preciso, a gente pede assim o apoio de todos os deputados. Essa luta nossa não é de hoje, nós somos comparado hoje às 32ª categoria com pior salário do Distrito Federal. Para você ter uma ideia, o nosso vencimento hoje inicial é exatamente R$ 2.900. Então, não é um vencimento considerável. Então, a gente precisa muito desse projeto e agradeço, sim, o empenho do presidente da Câmara, o Hélio Luiz, que tem se empenhado bastante, o deputado João Cardoso, Deise, e tem mais deputados. Jorge Viana também tem lutado aí pela manutenção do fundo constitucional. Fizemos um ato aí, né, Jorge? Foi de fundamental importância para manter fora do arcabouço fiscal. Enfim, deixo aqui meu fraterno abraço e conta, sim, espero contar com o apoio de todos os deputados aqui. Meu muito obrigado para todos aqui. Que Deus abençoe aí, que a gente consiga a vitória. Obrigado, presidente. Tenho dúvida que essa casa tem apoiado todos os pleitos dos setores públicos. Nesse caso, ainda depende de uma tratativa com o Executivo, mas o Legislativo encontra as portas abertas. Por favor. Boa tarde, deputado. Ana Helena. Boa tarde, deputado Hélio, presidente, deputado João Cardoso, demais deputados, deputada Deise também que estão nos acompanhando, sindicato, a quem nós somos, parceiros aí nessa luta. Em nome da Carreira de Assistência e Educação, representando o Márcio, que não pôde comparecer por motivo de uma consulta, vamos falar rapidamente, porque já foi bem explanado aí, tanto pelo deputado João, quanto pelo nosso colega Denivaldo. A gente teve reuniões semana passada, reuniões informais com a categoria, que nós temos aí mais de 11 grupos no WhatsApp, e os ânimos realmente estão muito exaltados, eles têm esse apelo pela greve, caso não venha essa equiparação, essa isonomia, esse tratamento isonômico com a carreira magistério. Porque a nossa carreira assistência executa um dos maiores orçamentos do GDF. Então, são servidores que têm ali um dos menores salários e funções super sérias, atribuições seríssimas. Temos colegas de carreira ali que estão atuando como engenheiros, projetando escola, trabalhando dia e noite, fazendo hora extra sem ser remunerado. Gente que está ali fazendo de tudo coisa, comprando merenda, ameaçando, se a gente parar não vai ter água nas escolas, se a gente parar não vai ter merenda, e aí? Será que vão entender a importância da isonomia e a valorização da carreira assistência? E a gente tem buscado esse diálogo, essa união, tanto com os colegas que saem da Comissão da Assistência e Educação, que é apadrinhada aí do nosso deputado João Cardoso, deputado Wellington, para que a gente busque realmente esse entendimento que essa GIC venha, porque ela está sendo muito ansiada pelos nossos colegas. Então, muito obrigada. Deixa eu fazer a pergunta para ela. Obrigado. Representa quem? Comissão da Assistência e Educação. Tem uma comissão, foi criada por eles mesmos. Mas não é tipo a associação, não. É uma comissão só para resolver esse problema. Especificamente. E tem participado efetivamente junto com o sindicato. A comissão está trabalhando junto com o sindicato. Criar essa comissão e trabalhar juntos. Presidente? Oi, pois claro. Eu queria parabenizar Obrigado. o deputado João e a Vossa Excelência, porque quando eu fui entender a situação dessa carreira, eu fiquei bem comovida. Eu acho que já é um plano B, né, João? A gente já é um plano B deles. E a questão da não isonomia que aconteceu com os professores deixa a gente preocupado. O que eu queria pedir a colaboração de vocês, que quando a gente conversou com ele, a gente viu a situação dos cofres do GDF, a gente ficou até bastante preocupado, que a gente consiga, como deputado, colocar essa carreira e a própria GAPS também como prioridade. Eu acho que é uma questão realmente de honrar uma categoria e ter um tratamento isonômico. Aí que eu queria perguntar para Vossa Excelência, e já te parabenizar e agradecer a sua disposição, que foi lá com a gente, João que está lutando por isso desde o mandato passado, se existe alguma data para a gente fazer esse estudo, se existe alguma possibilidade daquele estudo, para que a gente possa também, junto ao GDF, ver uma previsão de solucionar isso com a ajuda da Câmara, como foi colocado naquela reunião. Aí eu não sei se o senhor tem alguma boa notícia, alguma boa nova em relação a isso. O João, de forma muito correta, a primeira coisa que ele fez foi procurar o nosso presidente da COF, para que a gente possa saber se existe essa possibilidade. Eduardo, também de maneira correta, sugeriu que a gente aguardasse então o governo do Distrito Federal se manifestar, porque a Câmara se colocou à disposição.
Então, essa é a nossa ideia. Nós só vamos apresentar para os deputados depois que essas duas etapas forem superadas. A primeira, o Distrito Federal topar, porque a mensagem tem que partir de lá, e os meninos têm essa consciência, estão no sindicato há muito tempo, sabe que para não acontecer o que aconteceu com algumas categorias que hoje, por decisões judiciais, tiveram aí seus vencimentos caçados por decisões judiciais, né? Então a gente não vai correr esse risco, não vai cometer esse erro. Agora, então o Distrito Federal tem que aceitar, mesmo a gente concordando, entendendo que é uma medida justa, já que parte da educação recebeu, outra parte deveria receber também. Esse é o nosso entendimento, mas depende do Executivo. E depois, aí será submetido à nossa COF, com toda a boa vontade que o Eduardo tem demonstrado, mas aí é a segunda etapa, depende ainda da primeira. E aí, se as duas se juntarem, aí a gente consegue passar para a terceira, que seria submeter aí a Assembleia apresentada pelos servidores, tá bom? Chico e depois o Fábio, tá? Foi na sequência, tá, Fábio? Presidente, eu acho que é importante a gente contar as coisas do jeito que elas são. Muito antes da greve dos professores, nem se falava de greve de professores, o pessoal da administração escolar me procuraram. Eu marquei uma reunião com o governador do Distrito Federal e fomos uma comissão conversar com o governador. Porque eu sou daqueles que não fico aqui prometendo coisa que eu não posso fazer. Como eu sei quem pode dar aumento para servidor é somente o executivo, eu não fico fazendo projetos aqui de faz de conta. E aí nós fomos conversar com o governador. O governador mandou constituir o grupo de trabalho, que era para verificar a reestruturação da carreira. Não era a dica, era a reestruturação da carreira dos auxiliares. Essa comissão ficou trabalhando lá. Esse governador? Esse governador. Ficou trabalhando, isso nós fizemos no ano passado. Ficou trabalhando a Secretaria de Educação com a Secretaria de Economia, que nem sequer tinha dividido ainda. Depois dividiu, passou para a Secretaria de Planejamento. Essa comissão trabalhou e elaborou o projeto. O projeto ficou pronto. Aí veio a história do Fundo Constitucional. Aí o projeto parou. E o que o pessoal está fazendo é migrando daquela posição que era a reestruturação da carreira, que é bem mais cara, para a incorporação da gratificação. Tanto é isso, as coisas foram tratadas assim. E a gente está esperando que o governo tome a decisão. A Secretaria de Educação cumpriu o papel dela, que foi agora fazer também a questão da incorporação, que está no planejamento. Eu já conversei com o Ney também, agora todos nós sabemos a dificuldade que o Ney está tendo para tratar as coisas. Estou só contando a origem, como é que se deu e tudo, e fica parecendo que não foi feito nada. Obrigado, Chico, mas é importante o relato do deputado Chico, até porque demonstra claramente que essa luta não começou agora. Foi uma medida mais do que justa. Mesmo entendendo as necessidades, muito bem colocada pelo Chico, de fato o Distrito Federal passa por um momento complicado, mas vamos tentar avançar nisso. Flávio, por gentileza. Sim, presidente, só reforçar também, primeiro, acho que saudar o compromisso de Vossa Excelência com os servidores públicos. As pessoas têm uma imagem muito equivocada do serviço público. Quando eu entrei aqui na legislatura passada, eu até percebi que tinha alguns parlamentares que achavam que servidores públicos ganhavam altos salários, porque às vezes a gente vê o procurador, vê alguns cargos do serviço público. Eu sou de uma carreira que o meu salário base também é R$ 3.450. É o meu vencimento base. Então, com a gratificação, a depender da atividade, ele pode ser de 5, de 6 mil reais, mas é um salário e um vencimento no fim líquido ali que é muito baixo. Então, essa é a realidade dos servidores do GDF. Isso vem acompanhado de dificuldades financeiras, vem acompanhado de empréstimos, vem acompanhado de descontos. Quando tem um aumento abusivo do plano de saúde, como está se propondo agora, isso tem um impacto enorme. Então, eu acho que a gente tem que mostrar essa realidade para a população e sensibilizar o governo do Distrito Federal. Talvez essa seja uma das categorias que mais precise agora de uma reestruturação, porque a gente teve alguns aumentos na legislatura passada para as carreiras de nível superior. E o deputado Jorge Viana, o deputado João Cardoso sempre chamaram a atenção para isso, assim como o deputado Chico, mas as carreiras de nível médio
não foram privilegiadas, não foram olhadas, valorizadas. Outras de nível superior também não, de forma insuficiente. Então, eu acho que a gestão de Vossa Excelência tem que fortalecer esse olhar. Até porque você tem esse compromisso que veio dessa luta sindical. Né? Até foi preso na luta sindical, tem um histórico aí na luta sindical. Então, eu acho que é importante que a gente reforce esse compromisso da Câmara Legislativa de levar essa pauta para o governo, porque não é uma pauta do servidor pelo servidor, é do servidor pela política pública. Até porque quando eu já fiz greve, já fui do movimento sindical, mas quando eu fui do movimento, a nossa luta sempre foi para melhorar. Nunca gostei de sindicalista só pelo trabalhador, no sentido de não pensar no conjunto da política pública. Acho que nós temos que olhar para as duas coisas. Então, acho que é um sindicalismo que pensa no povo também, no atendimento à população. Então, acho que melhorar as condições de trabalho do serviço público e melhorar as condições de trabalho de forma geral, não só o salário, é pensar na melhoria da política pública. Então, eu vejo que esse compromisso é importante. Sei que a deputada Deise também tem, porque foi dirigente, presidente do Sindicato dos Enfermeiros e sempre lutou pela categoria. E não só lutou, como conquistou, né? Porque as enfermeiras ganharam um aumento expressivo e é parte da luta dela. Por isso que ela está aqui sentada como deputada distrital, parte que eu acho que é a vitória também, o êxito dessa batalha. Eu acho que nós temos que nos juntar aqui, servidores e não servidores, que têm esse compromisso, para a gente levar para o governo do Distrito Federal essa proposta de reestruturação geral e, além disso, sensibilizar os parlamentares, que isso é de iniciativa privativa do Executivo. Não adianta a gente tentar fazer remendo na Câmara Legislativa, porque o prejuízo pode vir lá na frente. Sem dúvida, Fábio. Parabéns pelas colocações. Muito obrigado. Gabriel. Presidente, obrigado. Desculpa o atraso, estava na reunião da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, mas só para também fazer um reforço aqui, a gente até tem uma reunião hoje à tarde, final da tarde, com a Secretária de Educação, e esse é um ponto que está na pauta. Sabemos que já a Secretaria de Educação já fez o processo, e dizer aqui para o governo, assim, como é que é importante trazer esse debate rápido. Eu até venho, né, Denival, do SAI, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que é a CNTE, nós até fazemos um debate nacionalmente de unificar as carreiras de educação como carreiras únicas de trabalhadores de educação e fazer a diferenciação apenas pelo nível de formação, médio, superior, né? Então, avançar nisso para ter a paridade também, a isonomia no tratamento com o magistério é muito importante. Então, reforçar aqui a luta da carreira assistência. Nós vamos reforçar o pedido, obviamente, daqui a pouco com a secretária, mas colocar aqui e reconhecer o trabalho que o senhor tem feito na presidência. E eu quero, mais uma vez, presidente, aproveitar, inclusive, o SAI presente aqui e representante do governo, dizer porque a gente, de vez em quando, recebe notícias de que na Secretaria de Educação ainda insistem com uma versão de que eu estive lá e pedi para retirar do projeto de lei da incorporação da HPED dos professores a incorporação do reajuste da carreira assistência. Eu quero dizer aqui publicamente de novo que eu não tinha nada a ver com isso. Primeiro, que eu nunca estive na Secretaria de Educação para tratar desse assunto, de pedir para retirar. E segundo, bom, eu sou da oposição, todo mundo sabe, se o governo atender um pedido meu, aí tem algum problema lá também desse aspecto da relação. Então não teve, eu não pedi, não foi um pleito que nós fizemos para retirar, pelo contrário. Todas as vezes nós tivemos na Secretaria de Educação foi para que venha o mais rápido possível a reestruturação da carreira assistência. Obrigado, Gabriel. Chega a ser irresponsável uma acusação dessa natureza. Eu tive em todas as reuniões, não vi nenhuma vez, Gabriel me conhece há muitos anos, sabe que eu não tenho problema em falar o que eu penso, e pelo contrário, de todos esses parlamentares, o que a gente tem visto, percebido aqui, apoio. Então o Gabriel pediu, sim, de forma muito incisiva, para que fosse concedido aquilo que tinha sido acordado com os professores. Então, em nenhum momento, se alguém estiver dizendo isso, é irresponsável, é mentiroso, e está jogando contra o próprio patrimônio. Então, é criar aí uma divisão que não é boa nesse momento. Então, não poderia deixar de testemunhar o trabalho que o Gabriel está fazendo. Aliás, os deputados aqui, não estou aqui fazendo nenhuma crítica de quem me antecedeu, não, tá, gente? Mas na nossa gestão aqui, o servidor público tem as portas escancaradas. E todos os deputados têm que ter sido o posicionamento. João? Só para deixar claro isso que o Gabriel falou, Gabriel, antes de você chegar, eu deixei bem claro, né, que foi um acordo, que não, nem se intencionou, porque foi um acordo que o CIP fez com o governo, para não atrapalhar o acordo que foi firmado na mesma negociação com o CIP. Mas só para não misturar, deixei claro, que eu mandei mensagem para o pessoal, falou, olha, notícia
a notícia que de vez em quando circula nos grupos parte da Secretaria de Educação, não da Vossa Excelência. Tá bom. Então, só para deixar registrado. Presidente, Eu sou seu assessor, não esquece, tá? eu posso fazer uma sugestão? Talvez não tenha tanto impacto, mas eu acho que, vista a situação que nós temos, a prioridade da dificuldade em relação à arrecadação, eu perguntei aqui, parece que existe uma indicação do nobre deputado João para que o governo mande esse projeto. Então, eu peço a sensibilidade de todos nós assinarmos, porque se todos os deputados terem isso como uma prioridade, eu acho que é mais força que a gente tem para que o governo veja isso como prioridade. Porque se o caixa está ruim, quando tiver aí um fôlego, inclusive peço ao secretário Maurício, que faz isso com tanta delicadeza, com tanto cuidado que ele tem, para que a gente possa realmente ter uma sinalização do governo que essa carreira é sim uma prioridade, que um compromisso que assim que os cofres melhorarem a gente faça isso. Então eu peço que todos os deputados que assinem essa indicação, mostrando que todos nós estamos sensíveis a essa causa. Obrigado, Deise. Nós vamos fazer isso, mas ao final da nossa reunião de líderes eu vou entrar em contato com o secretário Ney, falei com ele sobre isso, para que a gente possa então saber se existe já uma definição por parte deles ou não. Tá? Até porque tem uma matéria que é de interesse lá do secretário, o próprio Robério e o Maurício vão apresentar aqui, que é a questão do INAS, também foi trazida para mim pelas mãos do Jorge, pelas mãos do Gabriel, acho que não lembro se o Thiago, alguém me trouxe mais isso, tá? Foi o próprio Robério, tá bom? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Edivaldo, a Ana está daqui a pouquinho, a gente vai estar em contato com a secretaria, né? A indicação será assinada, né? Deputado. Ô, Érica, cá, por favor. Deputada Érica Cocai, amiga nossa, prazer tê-la aqui conosco. Vou pedir para botar uma cadeira aqui do lado do Roberto, por gentileza. Seja muito bem-vinda, Érica. Érica, fica à vontade, você está em casa. Deputado Eduardo, Pedro. Oi? Rapaz, se ligaram, tá disfarçado. Eu já estou cozinhando aqui. Espero que o Roberto agora se contente. A Érica chegou. Presidente, só esclarecendo essa questão com relação ao orçamento da Câmara, que o deputado João me trouxe. Eu acho que assim, são mais de 300 milhões de reais. O nosso orçamento total aqui gira em torno de 700 milhões, então é quase 50% do nosso orçamento total da Câmara Legislativa. Eu não vejo assim, a viabilidade nesse sentido, a não ser que o governo realmente faça o que ele fez de compromisso com vocês e que deve assumir com os deputados, que é de tentar honrar e valorizar aí as categorias dessa forma que acho que todos nós aqui defendemos. Eduardo, Posso falar, presidente? por favor. Total, seria esse valor que o Daniel está falando, mas o inicial para esse ano seria 15 milhões. Aí depois, com a arrecadação, o governo assumiria o resto. Obrigado. Eu quero agradecer a presença da nossa deputada Érica Cocai, publicamente, viu, Érica? Agradecer tudo que você tem feito na luta pela garantia do Fundo Constitucional. Você tem sido extremamente fundamental, como você foi na recomposição das forças de segurança. Eu não poderia deixar de registrar o importante trabalho que você tem feito. Muito obrigado. Então, encerrando aqui a questão agora do SAI, agradeço a presença de todos os setores da educação. Logo depois da reunião, vamos fazer esse contato lá e a gente vai, além de assinar a indicação, outras providências também serão adotadas com o objetivo da gente tentar resolver isso, tá bom? Mas como disse o Fábio, tem que vir de lá para cá, para a gente não criar uma falsa expectativa e enganar os servidores. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, gente.